Vamos lá então para a terceira parte do Fazenda Modelo. A gente parou nesse capítulo 6, no finalzinho dele, né? Deixa eu ligar aqui meu cronômetro. A menção a Ariadna, né? Que era uma novilha, uma vaca lá que não estava satisfeita, estava reclamando e de repente ela não volta com o ônibus, ela desaparece. Aquela coisa lá que também nos regimes ditatoriais, muitas vezes os inimigos do Estado são, né, chamados para dar depoimento e acabam desaparecendo. Isso já aconteceu na história do Brasil, né, inclusive no período do regime militar. Aí a questão do amor e da liberdade, que o Juvenal diz que acima do amor e da liberdade está o futuro dos nossos filhos, a segurança. A segurança é mais importante do que o amor e do que a liberdade, certo? Aí o Abá se torna campeão mundial de reprodutores na Exointer, tá? Então o Abá vai ser campeão mundial. E daí é o slogan, Fazenda, modelo de explosão. Olha a questão aqui, né, da alegoria do Brasil, que nos anos, né, de 1970 foi campeão mundial de futebol, né, e tinha aquela música que falava, né, 20 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção, tá certo? Então, e daí também no Diário da Aurora há uma menção aos seus filhos com o Abá, o Dubino e a Latuxa, tá certo? Que estão negociando as tetas dela, né? Estão sendo amamentados por ela, mas logo em seguida ela vai ter os filhos tirados. O governo, né, tira o Lubino e a Latuxa do convívio da mãe, né? Ou seja, o Estado se apropria também da prole, se apropria dos filhos. Tá legal? E daí então, só para relembrar, tá aqui ó, futebol, 1970, a propaganda do regime, né, a musiquinha, 20 milhões em ação, Brasil, ame ou deixo, o Abá sendo cooptado pelo poder, né, o Abá começa a se distanciar, né, das suas origens, e aqui o Estado se apoderando dos filhos da Aurora, se apoderando da prole. Isso aí tem muito também, né, nas distopias, que o Estado se torna dono, né, dos filhos da sua população. Beleza? Vamos para o capítulo 7. Aí você tem o capítulo chamado da tela mágica. O principal narrador agora começa a se revelar mais plenamente, né? Você vai saber que esse narrador, aquele que está lá desde o começo, falando em primeira pessoa do plural, lembra? Não sabíamos se éramos 12 mil cabeças, ou 120, ou 12 milhões, nós, né, a gente, e assim por diante. Então, aqui você começa a entender melhor quem é ele. Então, ele é um trabalhador, pobre, porém conformista, conformado, ele é fã do regime, fã do Juvenal. Ele tem uma mulher que é a Anaía e com ela 7 filhos e ela está esperando o 8º, né? Aí você vai ver depois que vai ter uma história trágica aí. E daí na tela mágica, aquela tela mágica que já apareceu lá na praça, num capítulo anterior, o Juvenal falando com o povo na praça, o Juvenal vai expor os seus novos projetos. A moradia própria, os bairros providos de todos os confortos, até mesmo rede de esgotos. Olha aí a ironia, até mesmo, né? Vai chegar a esse ponto de o povo ter rede de esgoto, olha que maravilha. Uma coisa tão básica, tão elementar para a saúde da população. Aqui sendo vendido como um conforto, como um luxo. Tá? E os investimentos no campo industrial. Lembra daquele primeiro capítulo lá, onde tudo era mais natural, mais natureza? Agora a natureza vai sendo substituída pela máquina, pela indústria. O narrador trabalha numa olaria, né, numa fábrica, e reclama dos sindicalistas. Ninguém iria me barrar, que ninguém mais cruzaria braço para discutir aumento, que seria pior para todo mundo. Então ele é contra os sindicalistas e ele é contra as greves, tá legal? E então, tá aí ó,
a questão da ironia, o conforto para algo tão elementar, a menção aos sindicatos e lutas salariais e a submissão do narrador à ordem vigente, tá legal? E essa oposição do narrador versus o Abá, né? Porque o Abá também vai assumir a narrativa. Então, qual que é a dificuldade de entender, ou fazendo o modelo muitas vezes, é entender quem que está narrando, tá certo? Quem que está narrando. E também, em alguns momentos é o Abá, em alguns momentos é a Aurora, em outros momentos é esse narrador que é o João do Patrão. A gente já vai falar um pouquinho mais. Mas também é importante você perceber uma coisa, que o Abá, ele é cooptado pelo poder porque ele ganha coisas, né? Ele se torna o reprodutor, ele vai ser bem tratado, ele vai ter todas as regalias e por isso ele se converte e é cooptado pelo regime. Já o narrador aqui, ele não ganha nada, né? A sua simpatia é meio gratuita. Essa devoção que ele tem pelo Juvenal e pelo sistema é não ganhando praticamente nada. O que ele tem? Ele trabalha lá na olaria, consegue uns restos de material para melhorar a sua casinha, mas mesmo ganhando tão pouco, tendo tão pouco, né, a promessa de ter ali um esgoto, né, um saneamento básico já é o que basta para ele idolatrar esse governo e ser totalmente dócil e submisso a ele. Tá? Então aquelas pessoas que se contentam com migalhas, tá legal? É uma espécie de alegoria aí que se tem também nessa figura do narrador. Aí vamos para o capítulo 8, Ouro Branco. Tá? É o programa administrativo do Juvenal. Ele quer fazer o Sperma Export, né? Que é a exportação do sêmen do Abá extraído da vagina das vacas como a Aurora. A Aurora usaria um capuz para dar ao ato um componente religioso e ao mesmo tempo pragmático. Olá, então, sempre o Juvenal querendo deixar o sexo, né, mais limpo, mais purificado e apenas, né, ou para a procriação ou agora para colher o sêmen do Abá que vai ser exportado, Sperma Export, né? Olha, né, essa ironia aí da assonância, da literação, do programa de governo que sempre tem um nome, né, um nome bonito, né? Sperma Export. E aí, entretanto, quando Abá e a Aurora se unem, parecia sábado de carnaval, comeram-se, beberam-se, movimentos espirais, elípticos, parabólicos, horrorizavam a plateia com seus movimentos siderais, epiléticos, diabólicos. Olha a linguagem poética aí de novo, ritmo poético e também o sexo entre o Abá e a Aurora sempre, né, desregrado, libertinoso, libertário. Só que eles percebem que o esperma colhido da vagina da Aurora estava contaminado por secreções vaginais e impurezas. Então não podia ser exportado. E aqui coloquei mais um negocinho da história do Brasil, né? Este é um país que vai pra frente. Olha o slogan aí, a propaganda, Sperma Export, fazenda, modelo de explosão, modelo de exportação e assim por diante. Tá? Aí no capítulo 8, o Juvenal e os seus cientistas, né, tentam fazer outro processo de colher o sêmen do Abá para fazer a exportação. Primeiro a vagina artificial, né, que não dá certo. Depois, segundo processo, que o primeiro era tirar da vagina lá da Aurora, não deu certo. Agora o segundo, vagina artificial, também não deu. Terceiro, coleta depois de uma massagem retal no Abá, também não deu certo. E quarto processo, a eletroejaculação. Esse aí funcionou. Tá legal? Ouro branco choveu em jatos contra o céu, o fluido inicial era uma secreção clara, aquosa, mas depois o material ejaculado tornou-se um líquido leitoso, denso, opulento, no qual o Juvenal se lavou e dançou, brindaram o feito tintintando tubos de plástico com amostras de sêmen.
Olha a cena absurda, né? O Abá, né? Ejaculando para o céu, esse líquido denso, viscoso, branco, que o Juvenal vai dançar, vai se banhar nele e ainda vão brindar com o sêmen do Abá. E os invisíveis sumiram com seus carregamentos em vias de industrialização. Então, os invisíveis, lá, os empresários, os burgueses vão lá agora exportar o sêmen do Abá. E aqui coloquei mais, né, imagens do Brasil à época. Médici, ninguém segura esse país. Lá, pra frente Brasil, salve a seleção. E aqui, ó, o processo de industrialização, o desenvolvimentismo, ou se você quiser, o milagre econômico dos anos 70. Beleza? Aí o capítulo 9, os predestinados. Olha o nome desse capítulo, né? Predestinados. Já tem a ver com uma coisa dos eleitos, né? Uma coisa religiosa. E daí Juvenal prevê uma hecatombe que ocorrerá e que poucos sobreviventes permanecerão na terra. Serão os predestinados a superar a grande tribulação. Os eleitos não terão fome nem sede, não os molestará o sol nem chama alguma. Olha a paródia agora aqui da linguagem bíblica. Então busca-se projetar um futuro sem o povo do descampado. O futuro, os eleitos, os predestinados, né? A raça perfeita, a raça pura, né? Vai sobreviver, e o povo do descampado é descartado desse futuro. Os filhotes de Juvenal engordam e ele será o seu pastor. Olha o negócio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Juvenal viu que tudo estava bem feito. Olha a paródia bíblica, né? Lá no Gênesis, quando Deus cria o mundo, e disse lá, ele viu que tudo estava bem feito. Porém, os filhos criados nas incubadoras do governo começaram a nascer dentes neles. Então, se percebeu o que aconteceu, né? O Juvenal assumiu o poder. Ele tranca o Abá de um lado, as novilhas do outro, aí periodicamente o Abá vai lá e fecunda essas novilhas, né? As novilhas puras com o Abá, o reprodutor, e daí nascem essas castas puras, que é o lubino, que é a latuxa e tantos outros. Só que há um problema. Esses novilhos que são criados ali, todos cercados do maior cuidado, né, começam a nascer dentes neles. E é uma herança bárbara. Tá? Armas inúteis que deveriam desaparecer. Todas as coisas pontiagudas deveriam ser arredondadas. E aqui tem uma metáfora muito interessante, né? Dentes servem para morder, e essa é coisa de bárbaro. Né? Os novos novilhos, os predestinados, têm que ter tudo arredondado. Né? Para não morder, para não ferir, para não questionar, para não gritar, para não brigar. Todos têm que ser dóceis. Todos têm que ser, como já foi dito anteriormente, bichos de pelúcia. Tá? E não feras, não bois ou vacas, animais que podem investir contra o poder instituído. Beleza? E daí continua lá. Juvenal, então, decide suprimir os alimentos sólidos. Apenas mingau. E quanto mais você chorar, mais mingau tem que comer. Então, para tirar os dentes, né, que estavam nascendo nos novilhos, nos bezerros, nas novilhas, bezerros, tá? Ele tira os alimentos sólidos. E quando eles reclamavam, falavam, se você reclamar, vai ganhar mais mingau ainda. E a advertência se mostrou eficaz. Depois de algum tempo, quando os vitelos recebiam favas e fibras na refeição, não sabiam o que fazer daquilo, pois tinham esquecido. Tá? Aquele que esquece fica muito tempo sem comer comida sólida, esquece do que é. O que está a metáfora aí? Se você fica muito tempo sem liberdade, você muitas vezes esquece o que é liberdade. Se você fica muito tempo sem gritar, sem poder reclamar, você esquece o que é isso. Você esquece o que é ter voz. Você esquece o que é ter dentes. E seguiram comendo mingau e achando ótimo. E você esquece da liberdade, você esquece do que é bom e acha que o que você tem já está ótimo, está de bom tamanho. Quando apareciam os resmungadores, os educadores eram chamados para domar a garrotada, refrear os ímpetos, tirar-lhes as manhas, pacificar-lhes a índole, para que finalmente todos calassem a boca.
Tá? Quando algum novilho queria reclamar, vinham os educadores, os professores, que na verdade são torturadores. Tá? E tem o caso aqui do subversivo chamado Ladislau, ficava mordiscando e trincando as gengivas, né? Tentando lembrar de como é que era ter dentes. Um inversivo, né? Um subversivo, assinava o nome ao contrário, né? Ao invés de Ladislau, Walsidal. Ele acabou cativo num local distante, submetido a um condicionamento behaviorista. Depois, né, se você não sabe o que é isso, dá um Google, dá uma pesquisada, né, que é você condicionar o animal por estímulos positivos e negativos. Então esse Ladislau, que era um inversivo, um subversivo, que era contra o regime, ele vai lá para um lugar e ele é condicionado por esse tratamento behaviorista, fazendo coisas boas, né? Ele era recompensado, fazendo coisas ruins, ele era punido. Então ele deixa de, aos poucos, ir fazendo as coisas ruins. E depois de um tempo, Ladislau volta desse lugar, desse campo de concentração, e ele está curado. Tá? Sai incondicional, adorando as ruas da minha cidade, diz ele, Ladislau. É muito parecido com 1984. Quem leu 1984, ou vai ler 1984, né, para algum vestibular esse ano, sabe que é exatamente o percurso que vai se dar com o personagem principal. Tá? Beleza? Quem leu, conversa comigo depois aí nas nossas linhas de contato. Bom, aí capítulo 9, dos predestinados, nova decepção para Juvenal. A primeira decepção era os dentes que estavam nascendo naqueles que deveriam ser novilhos dóceis, tá? Sem nada pontiagudo, bichinhos de pelúcia. Tá? E outra coisa é que, além dos dentes, da vontade de falar, de reclamar, né? Também tem a vontade sexual. Sempre o sexo aí como uma forma de subversão e também de liberdade. Tá? Então, nova decepção porque os novilhos e novilhas começam a fazer sexo. Juvenal manda colocar as novilhas no claustro, na clausura, tá? E os novilhos recebem o sacramento da castração. Olha o sacramento, olha a linguagem aí religiosa. Favorece as virtudes da alma, a castração, né? Tirar o sexo favorece a alma. Somente os eleitos serão resgatados no meio da terra, e na nova terra serão bem-aventurados, porque nunca se mancharam com mulheres sendo virgens. Então a linguagem bíblica aqui, e de novo, a opressão em relação ao sexo. Tá? Então, paródia da linguagem bíblica, já falei, princípios religiosos de pureza ligados à virgindade e à castidade, e a subversão e o tratamento alegorizado ao personagem Ladislau. Beleza? Vamos adiante, vamos ao capítulo 10, o povo na praça. Tá? Nesse capítulo você tem a composição gráfica de um jornal. Você já percebeu ali que a iconografia. O que é iconografia? Desenhos, imagens. Você já viu que tinha ali anteriormente o mapa da Fazenda Modelo, no primeiro capítulo. Depois tinha aquele desenho, aquela imagem do boi sendo marcado com as letras iniciais de Fazenda Modelo e perdendo a sua identidade, se tornando ele apenas um membro, né, da massa que constitui a Fazenda Modelo. E agora você tem um jornal reproduzido, né? A imagenzinha de um jornal dentro do livro. E daí é uma espécie de, né, alegoria, de sátira aos jornais que são a voz dos governos. Aqueles jornais, aqueles órgãos de imprensa chapa branca, né? Que sempre vão falar o quê? Aquilo que o governo fez de bom. E esconder o que o governo faz de ruim, tá? Então aí vá pensando aí nos regimes que você conhece e tal, e os órgãos de imprensa que são, né, atrelados ao governo e, portanto, não cumprem a função de imprensa, que é ser livre e que é ser isenta, tá? E nesse jornal, né, você vai ter lá a notícia, a manchete da inauguração do Bebedouro Quetel.
Juvenal fala sobre o progresso irrefreável da fazenda modelo e as benfeitorias. De novo, progresso, desenvolvimento, milagre econômico e bem ao estilo de um político, de um governante inaugurando alguma obra. Lá vai ter, esperando por ele, um coro de crianças do grupo escolar entoando a marchinha Viva a Fazenda, né? Uma marchinha, as criancinhas cantando Viva a Fazenda. E aí você tem, ficou horrível essa, mas enfim, aí você tem aqui uma imagem, né, de um dos presidentes do regime militar, o Geisel aqui, fazendo um discurso e as pessoas ao redor, e certamente que ali na frente iam estar o quê? A população, o povo e talvez até um coro de crianças ao lado ali cantando, né, Viva o Brasil, né, e assim por diante. Bom, aí o capítulo 10 tem essa composição gráfica de um jornal, né, Voz do Governo, já falei, já tá aqui. Ah, tá. E aqui coloquei aqui também mais uma imagem aqui, ó. Folha de São Paulo, Médici já presidente pede voto e confiança ao povo brasileiro. Então essas manchetes aqui, e aqui tá o jornal reproduzido aqui, ó. O povo na praça apoia Juvenal. Olha lá, comparação com aqui, ó. Médici já presidente pede voto de confiança ao povo brasileiro, né? Então tá aí, né? Esses meios de comunicação, né, sendo voz do governo, povo na praça. E daí no texto do capítulo, o narrador João Operário vai falar sobre as pessoas boas que chegam e se aglomeram para ouvir o seu líder. Desde cedinho as pessoas já estão lá se aglomerando na praça para ouvir o governante, ouvir o Juvenal. E no discurso o Juvenal pede, né, o quê? Paciência e submissão. Saudando, né, o boi ordeiro, né, saudando aqui, acho que está falando com U, né, não é com L. Saudando o boi ordeiro, o boi de presépio, o boi mansidão, e também o boi de obra e o boi indústria. Os dois tipos de boi, né? Já ouviu falar em vaquinha de presépio? Vaquinha de presépio é aquela que fica quietinha no jeitinho, no cantinho dela ali no presépio, não incomoda, não fala nada. E o boi de indústria, né, ele falando das duas coisas que ele quer. Ele quer gente obediente, o boi de presépio, a vaca de presépio, e o boi da indústria, o trabalhador. Juvenal cita mais um dos provérbios. Do boi só se perde o berro, dando um tapinha na estátua que ele está inaugurando. Por isso mesmo é que nesta fazenda profícua, né, que está evoluindo, ninguém mais berra. Então é um ditado, né? Do boi só se perde o berro. Por quê? Porque você ocupa tudo do boi, né? Carne, couro, leite, chifre, tudo é aproveitado. A única coisa que não se aproveita é o berro. Tá entendendo? Daí você não consegue aproveitar. E daí ele fala assim: por isso que aqui na fazenda ninguém berra. Porque aqui tudo se aproveita. Trabalho, obediência, paciência. E esse ninguém berra quer dizer que ninguém pode reclamar, que ninguém pode se voltar contra o governo, contra o status quo. Né? E daí o que nós estamos falando aqui de censura e medo. Tá legal? Né? Ninguém berra porque é censurado. E ninguém pode querer berrar porque tem que ter medo, senão vai ser calado. Tá? Beleza? E vamos para o capítulo 11. Mais detalhes do narrador, o João do Patrão. A sua vida é retratada de maneira individual, a sua família, mas também coletiva. Ele ali na fábrica, que é a Culmaco. Então o nome do capítulo é a fábrica, a olaria lá, onde trabalha o narrador principal, o João do Patrão. Ele mora numa casa modesta, em bairro Operário, lá no descampado, como nós já vimos, e ajeita sua casa com os restos de construção que consegue da fábrica Culmaco onde trabalha. Já falei isso, né? Ele é diferente do Abá. O Abá recebe muitas coisas do governo, né? Muitos privilégios. E por isso ele se vende a sua alma, vende até seu corpo, né? Para o Estado. Já esse aqui não. O que ele tem são migalhas. Inclusive é exatamente os restos da fábrica que ele leva lá para dar uma ajeitadinha na sua casa. Mas ele é totalmente favorável ao governo, mesmo assim, já falamos. Crítico dos companheiros e da atitude subversiva. Aqui, de novo, repete aquela ideia de que ele não quer participar de greve e acha um erro dos companheiros fazer isso. E os companheiros vão criticá-lo por isso,
dizendo que ele não tem consciência de classe. E ele vai dizer que somos todos uns Joões, levando o drible da vida, como eles dizem. É de João que a gente se trata. João da forma, João do forno, João da marmita, João da manilha, João do mandril, que é João da serra, e por aí vai, né? E eu que sou o João do patrão. De novo aqui a ideia do quê? De despersonalização, de falta de identidade. São todos Joões. E quando é João, é de alguma coisinha que ele faz. É o João do serrote, é o João do martelo, e esse ali que é o puxa-saco, que eles vão chamar de João do patrão. Mais uma vez, reforçar que nesses regimes totalitários não se pode permitir à pessoa que ela tenha a sua identidade, a sua vontade, a sua liberdade. Tá? Vamos para o capítulo 11 ainda, né? Esse 11, né? 11 ainda. A Kumako Limitada. Aí você tem o quê? Deixa eu voltar ali. A esposa Anaia está prenha pela 8ª vez e está sofrendo. E então essa mulher do João do Patrão está 8ª vez grávida e está ficando inchada, né? E era calor e a falta do esgoto que ainda não ligaram. Olha lá a promessa do Juvenal que ainda não se cumpriu. Mas ele ainda, o João do Patrão, acredita, defende o governo. E vamos para o capítulo 12, que é o último que eu vou comentar nessa parte da aula. Inseminário, né? Inseminação e seminário. Tá? A fazenda está num processo franco de urbanização e industrialização, e agora eles querem colonizar a jungla, né? Tá faltando um N ali, né? Que é aquela parte que ainda tinha, o descampado não tem mais nada de vegetação, a jungla tinha ainda a questão da natureza, da floresta, e agora o Juvenal quer colonizar a jungla, que pode ser uma metáfora da Amazônia brasileira. Na jungla, desmataram, queimaram, lotearam tudo, asfaltaram, mataram as cobras, esconderam os macacos. Olha o que o Juvenal faz para trazer o progresso. Alegoria também dos processos de colonização. Pode ser tanto a alegoria da Amazônia desmatada, como de toda a América sendo colonizada pela Europa. Né? E daí diz assim, como em todas as epopeias houve vítimas. E estas foram os bois auroques, que eram muito primitivos, andavam nus em tribos selvagens, arredios, mas logo afáveis. Gostaram de se vestir e apodreceram junto com a roupa. Já vou falar sobre isso. Mas tá aqui, o Juvenal tá colonizando a jungla e lá estão os bois, né? Os bois arouques, que são os bois índios, que são tratados como o quê? Como primitivos, selvagens, mas também são afáveis. Tá? E eles vão ser exterminados por esse processo de colonização do Juvenal. Tá? Então é uma alusão ao extermínio dos povos indígenas durante a colonização. Tá? Em geral, das Américas, e especificamente um caso da história do Brasil. Esse negócio de apodrecer com a roupa. Tá? Isso aqui eu deixei bem claro na nossa análise, né? Houve isso aqui no Brasil, cara, é um crime horrendo. Lá na cidade de Caxias, no Maranhão, em 1816, né? Os fazendeiros que queriam mais espaço para criar gado, eles vão se livrar dos índios Timbira, como? Atraindo os índios para a vila, para uma festa, e vão dar para esses índios roupa contaminada com varíola, tá certo? E daí isso está registrado pelo sociólogo Darcy Ribeiro no livro Os Índios e a Civilização. Os fazendeiros presentearam um grupo de 50 índios com roupas que estavam contaminadas com varíola. Esses índios agradeceram as roupas, levaram para suas tribos e esse vírus se espalhou e se disseminou pelas tribos até 1.800 quilômetros, né, do perímetro ali de Caxias. E daí o comandante da época militar, Francisco Paula Ribeiro, vai a relatar isso, tá? O massacre dos Timbiras, mas isso é em 1816, 1819. Mas ele só foi publicado nos anos 30, tá? Muitas décadas depois, quase um século depois, falando desse extermínio
dos índios timbiras aqui no Brasil, que o Chico Buarque vai parodiar. Tá? Nós paramos aqui e daí tem o Abá, que vai querer ser chamado de Incitatus, que é o cavalo do, do Calígula, né, que foi nomeado inclusive senador. Mas a gente continua na próxima parte do vídeo falando do finalzinho do capítulo 12, beleza? Continuamos então na próxima parte do vídeo. Vamos esperar dar os 30 minutos, ainda vamos falar do Lubino da Latuxa e do novo mapa da Fazenda Modelo, galera. Continuamos na próxima. Até depois.